Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 8, cujo título é Autenticidade, o antídoto contra as paixões deste mundo. Dando prosseguimento à nossa exposição da carta de Tiago, analisaremos o capítulo 4, versículo 1 ao 7. É importante que você leia esta passagem bíblica em mais de uma tradução. Procure a NVT, a NVI e a paráfrase Bíblia Viva. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, compreender a necessidade de resistir às paixões desse mundo. Em segundo lugar, explicar as consequências das paixões desse mundo. E, por fim, destacar a importância da submissão a Deus e a resistência às paixões desse mundo. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que se acham na própria lição. Portanto, direto ao assunto e com muito conteúdo, o texto principal nos diz: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 e 4. A princípio, a leitura do texto principal parece um tanto desconexa com o título, com o tema do nosso estudo de hoje. Mas vamos comparar traduções e ler a versão dinâmica NVT que diz: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, destaca aqui: embora vivamos em um corpo humano e estejamos inseridos na realidade do mundo, nossa luta não deve se dar ou não deve acontecer conforme os padrões humanos, os padrões mundanos. Paulo aqui vai contrastar a batalha espiritual com a guerra física, onde as armas são muitas vezes as forças humanas limitadas e falhas. O apóstolo está a nos ensinar que as armas do cristão, elas são espirituais. Se o crente quer vencer o mundo, se o crente quer vencer o inimigo de nossas almas, o diabo, o Deus deste século, ele não pode vencer utilizando as armas que o mundo oferece. Ele vai vencer utilizando as armas de Deus, pois são as armas de Deus que derrubam as fortalezas do raciocínio humano e acabam com os falsos argumentos. As armas de Deus são a proclamação do Evangelho, a oração fervorosa, a submissão e a dependência de Deus. Usando estas armas, conseguimos resistir às tentações e às paixões do mundo. E aqui está o ponto de conexão entre o texto principal e o tema da lição. Você quer vencer o mundo? Você quer ser um crente que triunfa sobre as paixões pecaminosas? Você deve ser um crente autêntico, que se submete a Deus, que está sujeito à sua palavra, um crente que ora, um crente que tem intimidade, um crente que vive as Escrituras. Olha o ponto de conexão aí. Usamos as armas de Deus para resistir e para vencer as paixões deste mundo. O resumo da lição diz: a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. O que é ser amigo do mundo? Ser amigo do mundo significa ter afinidade, envolvimento e cumplicidade com o sistema de valores contrários a Deus. Na Bíblia, mundo não se refere apenas à criação física, mas ao conjunto de ideologias, comportamentos e desejos que se opõem à vontade de Deus. Você pode conferir lendo 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aí ele vai falar sobre
a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A amizade com o mundo envolve amar mais as coisas terrenas do que a Deus, buscando prazeres, riquezas e reconhecimento humano em detrimento da obediência ao Senhor. Isso é ser amigo do mundo. E o que é ser inimigo de Deus? Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se eu sou amigo do mundo, automaticamente me constituo como um inimigo de Deus. Ser inimigo de Deus é estar em oposição à sua vontade, rejeitando seus mandamentos e vivendo segundo os padrões deste mundo. Vive segundo os padrões deste mundo quem é amigo do mundo e quem é inimigo de Deus. Vamos à exposição dos pontos e subpontos, mas antes eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube o triplo C, não é nome de remédio. Eu estou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar. Essa tua ação irá consagrar o YouTube a Evangelista, porque ele vai indicar este vídeo a mais pessoas. Nos ajude aí, irmãos. Faça com que a nossa aula de jovens atinja aí uma média de 10 mil pessoas semanais. 10 mil pessoas assistindo a aula dos jovens aqui no Abra a Jaula. Um abraço muito especial aos meus irmãos da Ferramenta BD. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Tenham paciência com esses avisos que eu dou aos irmãos aqui no YouTube. Primeiro, esta aula vai para a plataforma da Ferramenta e em seguida ela vem para o YouTube. Aqui no YouTube, o irmão tem a pré-aula e tem um subsídio, que eu deixo aqui em um link azul embaixo, gratuitamente para você fazer o download. Mas na plataforma da Ferramenta, os assinantes têm a pré-aula, tem um subsídio, tem um fluxograma, tem um infográfico, tem tabelas, tem imagens, tem reflexão sobre as leituras diárias de segunda a sábado com imagens trabalhadas, tem motion, tem dinâmica, tem narração profissional, tem cursos de capacitação com especialistas na escola dominical, tem muita coisa boa dentro da plataforma da Ferramenta BD, certo? É o lugar onde o professor encontra tudo que precisa em um só lugar. E o link para quem está no YouTube vai estar também aqui na descrição do vídeo para você clicar e conhecer. Vamos lá! Ponto 1. Resistindo às paixões desse mundo. Queremos lembrar os irmãos que os pontos estão fundamentados no capítulo 4 de Tiago, versículo 1 ao versículo de número 7. Ok? Subponto 1 diz: conflitos e disputas. No primeiro versículo do capítulo 4, Tiago revela a origem dos conflitos humanos. De onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Ele mostra que tudo é resultado das paixões carnais, das obras da carne. É importante ressaltar que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Contextualizando, Tiago já tinha falado sobre as brigas e as rivalidades entre os cristãos da época. Capítulo 3, versículo 14. Agora, ele está a nos explicar de onde vem tudo isso. Acontece. Está no nosso meio, mas qual é a gênese? Qual é a fonte? Qual é a origem desses conflitos, dessas contendas que há entre nós? Ele explica que vem do amor pelo mundo, ou seja, do mundanismo. Capítulo 4, versículo 4. Esse é o foco aqui da primeira parte do capítulo 4, versículo do 1 ao 10. Ele mostra que esse apego ao mundo não só causava briga entre os irmãos, briga entre a comunidade, briga no meio da igreja, mas também os afastava de Deus, tornando-os seus inimigos. Qual era a única solução? Ou qual é a única solução? Se arrepender de verdade e se entregar totalmente a Deus. É o que diz a segunda parte do capítulo, no versículo 7 ao versículo de número 10. Então, nós temos aqui a origem das brigas, dos problemas, das contendas, temos os seus perigos, os seus desdobramentos negativos e temos a solução apresentada por Tiago. Mas, como o subponto 1 se detém apenas no versículo 1, vamos lê-lo na versão NVI que diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha a origem. O termo guerra significa literalmente conflito armado.
Mas não devemos pensar, contudo, que a situação dos destinatários a quem Tiago escreve havia chegado a esse ponto. O termo é usado aqui como um estado, para significar um estado geral de hostilidade e antagonismo. As pessoas estavam nesse estado de guerra, nesse sentimento de conflito, nesse sentimento de hostilidade. É por isso que ele usa o termo guerras. E a expressão contenda significa luta corpo a corpo, ou uma peleja com armas. Mais uma vez, o sentido aqui é figurado. Não pensemos que a situação havia chegado a tal ponto. Porém, entre os irmãos a quem Tiago escreve, pelo contexto, chegamos à conclusão que havia guerras de palavras, guerras de ofensas. É por isso que ele adverte os crentes quanto ao uso em relação à língua. É por isso que ele fala, muitos de vocês não queiram ser mestres, porque os mestres trabalham com o falar e nós seremos julgados por aquilo que falamos. Então dá a entender que havia uma guerra de ideias, uma guerra de ideologias, uma guerra de filosofias, uma guerra de palavras entre os irmãos. Isso fica muito claro aqui. Tiago, ele nos mostra que as brigas e as confusões não vêm de problemas externos, mas de dentro de nós mesmos. Ele explica que esses conflitos, eles surgem por causa dos desejos errados que carregamos. Irmão Murilo, eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus, mas sua natureza humana não foi completamente destruída, ela foi destituída de sua posição governante. Mas ela não foi destruída. Se você se afastar de Deus, se você se tornar amigo do mundo, essa natureza pecaminosa vai reinar. E mesmo você sendo crente, você vai ser um crente carnal. Um crente que dá lugar ao pecado, um crente que dá lugar ao diabo. E Tiago está nos mostrando justamente isso. Olha, vocês ainda são carnais, porque as lutas e as guerras que vêm entre vocês, elas surgem de dentro de vocês, das paixões que estão no coração de vocês. E o sinal externo de haver problema na igreja, de haver guerra e peleja, é o sinal de que dentro de vocês a carne está ganhando a batalha. A carne é quem está governando, é quem está reinando. Olha aí, né, irmãos? Que coisa, né? No dia a dia, nós sentimos essa batalha, nós sentimos essa pressão do velho homem querendo reinar, do velho homem querendo ditar o nosso comportamento. Mas a gente precisa ter cuidado, porque quando o velho homem governa, você vai ver ao nosso redor nossa relação com os irmãos, nossa relação com o próximo sendo prejudicada. É terrível, é terrível. Ah, irmão Murilo, a igreja é cheia de problema. Sei, toda a igreja vai ter problema, porque toda a igreja vai ter gente falha. Mas quando o problema, meu irmão, é uma coisa assim muito terrível, como a gente está vendo aí, briga em convenção, briga em não sei o quê, e aquela coisa toda ali é porque a carne está reinando. Isso é um mau testemunho. Um mau testemunho. A igreja começa a ser mal vista pelo mundo. Nós devemos tomar cuidado para que as guerras e as contendas em nosso meio não se avultem. Porque quando elas crescem é sinal de que estamos perdendo uma batalha interna. A carne está reinando em relação ao espírito. Subponto 2 diz, problemas com falta de resposta na oração. Nos versículos 2 e 3, a lição diz, Tiago explica porque muitos dos nossos pedidos em oração não são atendidos. Muitas vezes não recebemos a resposta do Senhor porque não buscamos a aprovação dele. Fazemos orações egoístas, consumistas e queremos algo para somente satisfazer a nossa vontade. Neste caso, ao que parece, os crentes para os quais Tiago escreve pedem e não recebem porque lhes falta fé, mas sobra orgulho, cobiça e inveja. Olha o que o texto diz na íntegra, versão NVI, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Desejos egoístas são perigosos. Eles levam a ações erradas. E eles levam a orações erradas. E Tiago aqui faz um movimento.
Ele mostra que quando as paixões carnais reinam em nosso coração, nosso relacionamento com nossos irmãos, com o nosso próximo é afetado. Mas não só isso. Quando as paixões carnais reinam em nosso coração, nosso relacionamento com Deus também é afetado. Nossas orações se tornam orações pecaminosas, orações movidas por desejos errados, orações movidas por desejos pecaminosos. Aí aqui o problema é grande, porque quando o nosso coração está desviado da vontade de Deus, né, a oração, quando nossa comunhão com Deus é interrompida, a oração é a solução. Mas na prática, o que Tiago está dizendo aqui é que a oração não funciona, porque ela está sendo motivada pela mesma razão que provoca as contendas. Aí Deus não ouve, Deus não responde. Deus não responde oração egoísta. Deus não responde oração para você pecar. Ah, Senhor, me dá força para pecar. Deus não vai fazer isso. Ah, Senhor, abre a porta do pecado para mim. Deus não vai fazer isso. Porque Tiago vai dizer que Deus ele não é tentado e a ninguém tenta. Então Deus não vai induzir ninguém para o mal. Eita lá! Tem muita oração que Deus não escuta tua, jovem, porque Deus sabe que o fim vai ser uma coisa trágica. Aí tu fica aí se reclamando, Deus não gosta de mim, ai, Deus está fazendo isso, Deus não está me respondendo. Às vezes Deus tem que dizer assim, não peça oração, não peça daqui também, não peça daqui também. E o não de Deus é um não misericordioso. Quando um pai diz à criancinha que está chorando pedindo doce, não vou lhe dar, não vou lhe dar, não vou lhe dar, não é porque o pai está sendo ruim com a criança, não está amando a criança. É porque o pai sabe que se der, a criança vai adoecer. Né? Se der, a criança não vai ter força, a criança não vai ter substância. Então, não que um pai dá é um não de amor. Da mesma forma é Deus, às vezes. Né? E às vezes Deus dá não mesmo assim como sinal de juízo. Olha, pai, tu não merece resposta não, porque essa tua oração está toda errada aí. Dá certo não. Então, quando os desejos carnais reinam, quando as paixões deste mundo, elas são a nossa guia, nosso relacionamento com os irmãos e com Deus está prejudicado. Subponto 3. Uma vida prazerosa. A lição diz, é errado desejar ter uma vida prazerosa? Não. Como Pai, Deus deseja nos dar boas dádivas. O que não podemos desejar é ter amizade com o mundo às custas da desobediência ao Senhor. No versículo 4, Tiago usa a metáfora do adultério para descrever a infidelidade espiritual, a amizade com o mundo, ou seja, com os seus valores. A busca pelos prazeres mundanos é vista como uma traição ao compromisso com Deus. Olha o que o texto diz aqui, 4:4. Adúlteros e adúlteras. A expressão melhor aqui seria infiéis. Infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ah, não. Eu não estou seguindo o que Deus diz na sua palavra porque Deus está querendo me privar das coisas boas desta vida. Você se engana. Você se engana. Você acha que a alegria de verdade vai estar naquilo que o mundo tem para oferecer? Isso é uma mentira deslavada, irmãos. A alegria de verdade está em viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Satisfação de verdade é viver aquilo que Deus tem para a gente. Satisfação de verdade é viver conforme está revelado na sua palavra. Você vê, às vezes, as pessoas querem se misturar, né? Ou entender errado as coisas. Há um jovem que sonha ter uma carreira de sucesso. Aí ele começa bem. Né? Ele é um jovem crente, ele sonha ter uma carreira bem-sucedida, aí tá lá, começa crente, aí consegue um cargo mais alto, aí ele começa a perceber que para conseguir outro cargo de forma mais rápida, ele tem que romper com alguns valores, com alguns princípios, aí ele vai lá e começa a passar por cima de algumas coisas, começa a abrir mão, né? Começa a abrir mão da vontade de Deus, começa a abrir mão daquilo que Deus exige dele, aí ele vai subindo, e quando ele chega lá em cima, ele está lá em cima, mas espiritualmente ele está lá embaixo. Porque sabe qual é o maior fracasso de um homem? É ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Eu vou repetir, o maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Aí o jovem pensa que está lá em cima, mas na verdade, no âmbito espiritual ele está lá embaixo, está na lama, está no poço. O problema não é desejar subir. O problema foi que ele subiu
abrindo mão de princípios, abrindo mão de sua fidelidade. Então, Deus, Ele deseja que a gente tenha uma vida prazerosa. Deus deseja que a gente tenha uma vida bem-sucedida. Mas a gente não pode ter essa vida bem-sucedida abrindo mão de princípios que estão na palavra de Deus. O fim não justifica os meios. Ah, não importa como eu vou chegar, mas eu vou chegar. De jeito nenhum. Importa sim como você vai chegar. Importa sim o trajeto. Então a gente precisa cuidar disso aqui. Progredindo. Ponto 2. As consequências das paixões deste mundo. E aqui nós temos um subponto problemático. Ignorar o zelo de Deus. Olha, o ponto diz as consequências das paixões desse mundo. Aí ele dá aqui como uma consequência negativa, ignorar o zelo de Deus. Só que a gente vai aqui nesse subponto ver um dos textos mais difíceis da carta de Tiago. Um texto controverso, que é o versículo 5, que diz o seguinte na versão corrigida: ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito, grafado com E maiúsculo, né, diz assim, quem em nós habita tem ciúmes. Ou seja, isso aqui é interessante, não é? Ele coloca aqui ignorar o zelo de Deus, dizendo que quem ama, quem vive pelo... Vamos tentar aqui compreender pelo menos o que o texto escrito está querendo comunicar, presta atenção. O zelo de Deus, ignorar o zelo de Deus. Então a ideia seria mais ou menos assim, quem vive no curso das paixões deste mundo, ignora o zelo de Deus. O Espírito que Ele nos deu, o Espírito Santo que tem ciúmes de nós. O Espírito não quer nos ver nas práticas da carnalidade, mas quer nos ver nas práticas da piedade. Seria um sentido interessante e até possível. Mas o comentarista da lição não segue essa linha. Eu não coloquei o texto da revista porque o texto da revista está obscuro. Mas o texto do livro de apoio está claro. O comentarista entende que espírito aqui não é grafado com E maiúsculo, não se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, mas ao espírito humano. O espírito do homem é um espírito que, por meio da natureza caída, está inclinado à inveja. Uma consequência das paixões deste mundo é justamente essa, nos levar a uma vida guiada pela inveja, pelo ciúme. É o sentido. Aí, o comentarista ele vai trazer no livro de apoio o seguinte, ele vai colocar a versão corrigida, que diz assim, ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito, com E maiúsculo, que em nós habita tem ciúmes. Aí ele coloca a versão a versão NVT, nova versão transformadora. O que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirma que o Espírito, com E minúsculo, colocado por Deus em nós, tem ciúmes? A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Não pensem que esta passagem das Escrituras Sagradas não querem dizer nada. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. O comentarista vai seguir essa interpretação aqui. Porque no livro de apoio, ele coloca a seguinte nota. Ele diz, olha, a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, reconhece a complexidade desse texto, afirmando, a construção deste versículo não é clara no texto original grego. O significado pode ser que o espírito humano, dado originalmente por Deus em Gênesis 2:7, agora se encontra em um estado de rebeldia, espiritualmente decaído e pecaminoso, sendo naturalmente desafiador a Deus, ciumento e ávido por prazer. No entanto, isso pode ser vencido e transformado pela graça de Deus, seu favor imerecido, seu amor e capacitação espiritual, que vem a todos aqueles que humildemente aceitam seu perdão e iniciam um relacionamento pessoal com Ele, pela fé em Cristo. Aí ele conclui dizendo o seguinte, dessa forma, podemos compreender que o significado desse texto sobre ciúmes está relacionado à realidade de que, embora Deus tenha nos dado vida, nossa natureza pecaminosa nos torna inclinados a desejos invejosos. Quem segue, é o que o texto aqui vai dizer, você entendeu agora, né? A complexidade aqui, o erro, aparentemente aqui, o erro da revista, mas a correção feita pelo livro de apoio e a opinião do autor, que como consequência de seguir as paixões pecaminosas, nós somos direcionados
por um espírito inclinado a desejos invejosos. Quem segue as paixões deste mundo vive direcionado pela inveja. Aí, o outro problema aqui é o orgulho. Veja, inveja, orgulho. É até uma coisa mais natural, não é? É até uma coisa mais lógica dentro da nossa exposição. Consequências, deixe-me abrir aqui, as consequências das paixões deste mundo. Leva o homem a uma vida guiada pela inveja. Leva o homem a uma vida direcionada pelo orgulho, subponto 2. A lição diz, no versículo 6, Tiago afirma aos seus leitores que mesmo que a nossa velha natureza possua uma inclinação à inveja e ao ciúme, Deus nos dá graça para resistir ao orgulho. Olha o que o texto bíblico diz na íntegra aqui. Mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui, eu li na versão NVI, na corrigida, o texto é soberba, aqui para orgulho é soberba, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, é a altivez, é a autoconfiança exagerada. E a gente assim, a gente soberba, a gente orgulhosa, a Bíblia diz, Deus resiste. E resistir significa engajar-se em batalha contra alguém, colocar-se contra. É isso que Deus faz em relação aos soberbos, aos orgulhosos, aos altivos. Então aqui é um problema. É orgulhoso? É altivo, é soberbo? Então Deus está contra você. Nessa batalha você já entra derrotado, sem possibilidade de vitória. Foi isso que Deus fez com Faraó, humilhando-o. Foi isso que Deus fez com o rei arrogante da Assíria. Foi isso que Deus fez com Nabucodonosor. Foi isso que Deus fez com Herodes. Quando Deus coloca contra alguém orgulhoso, pode ter certeza que o fim dessa pessoa será terrível. E o orgulho é uma consequência de ser direcionado pelas paixões desse mundo. Até João diz, né? A soberba da vida. Coisa terrível. Subponto 3. Distanciamento de Deus. E aqui é um ponto importante para se expor em classe, principalmente para os jovens. A lição diz, as paixões carnais resultam em um distanciamento espiritual do Pai Celestial. Quando os crentes se envolvem em práticas mundanas, eles se afastam da presença do Eterno e se tornam presa fácil para o inimigo. Se eu sou amigo do mundo, logicamente eu estou distante de Deus. Só que esse distanciamento de um crente piedoso, de um crente sincero, de um jovem que ama a Deus, às vezes acontece de forma gradual e sutil. Não acontece assim, pebuf! Não. Vai acontecendo devagarinho. Você vai deixando de orar até que para. Você vai deixando de ler a palavra até que para. Você vai frequentando cada vez menos os cultos até que para. Você vai se tornando cada vez mais amigo de uma pessoa que não é crente, até que já está fazendo a mesma coisa que eles. É uma coisa que vai acontecendo gradual. Quase que imperceptível, mas vai acontecendo. E, às vezes, a causa um pecado não arrependido, negligência espiritual, começar a amar e desejar as coisas do mundo, falta de perdão no coração. Tudo isso, aos pouquinhos, vai lhe distanciando de Deus. Quando você vê, você está aqui envolvido nas paixões deste mundo, você está caminhando de mãos dadas com os padrões, as filosofias, o pensamento deste mundo. Aí Tiago nos chama a um conserto, que é o ponto 3, a submissão a Deus e a resistência às paixões desse mundo. Um crente autêntico não é aquele crente meia boca, né? Pé no mundo, pé na igreja. Não, crente autêntico é aquele crente que é. Ele é. Eu não sei. Não, não. Ele é crente. Ele é um crente autêntico. Tiago diz o seguinte, característica de um crente autêntico, de um crente devoto a Deus, submissão a Deus e resistência ao diabo. A lição diz, né? Eu falei com o meu pastor Oziel, o diabo, né? O diabo, né? A lição diz, como vencer as tentações? Como vencer os desejos desenfreados da natureza humana? Tiago nos mostra que só existe uma maneira, submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Submeter-se
ou sujeitar-se significa colocar-se numa relação de subordinação a alguém e acatar a vontade e as orientações deste. Quando Tiago diz sujeitai-vos, ele na verdade quer dizer obedecei. No grego, Lucas usa o mesmo verbo quando descreve que, aos 12 anos de idade, Jesus era submisso a Maria e a José. O termo sujeitai-vos descreve um ato voluntário de colocar-se sobre a autoridade de outra pessoa para mostrar-lhe respeito e obediência. E essa ordem de se sujeitar a Deus é seguida por outra ordem, resistir ao diabo. As duas coisas andam juntas. Quando nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo. E somente podemos resistir ao diabo se estivermos sujeitos a Deus. A palavra resistir significa colocar-se contra alguém, opor-se a alguém. Então eu só posso fazer frente ao diabo, às tentações e às paixões deste mundo se primeiro eu for sujeito a Deus. O subponto 2 diz: submissão e humildade. Isso aqui também é um texto interessante, porque a gente deve se humilhar diante de Deus. Humilhar-se diante do Senhor, diz a lição, implica reconhecer a própria insuficiência e a total dependência dele. A humildade nos leva a receber o poder e a autoridade para resistir o diabo. Então, esse termo, humilhar, que Tiago usa aqui, significa literalmente fazer com que alguma coisa seja abaixada, diminuída, colocada ao nível do chão, nivelada. O conceito envolve a ideia de reconhecimento da própria miséria, das fraquezas e das limitações. E uma declaração da mais absoluta dependência de Deus. Nós devemos nos humilhar na presença dele. Todo orgulho, toda altivez e soberba, toda inveja, todo sentimento, tudo isso deve ser vencido pelo remédio da humilhação. Quando eu me humilho diante dele, eu consigo resistir ao diabo. Eu consigo resistir às paixões deste mundo. Caminho da humildade é um caminho de vitória. Eu nunca vi alguém humilde que vai pelo caminho da humildade bíblica ser envergonhado. Não tem. Você vê Ana, né? Ela podia se exaltar ali em relação a Eli, quando ela está embriagada, está bêbada. Ela disse, não, Senhor, a tua serva, a humildade. Aí ela sai dali, não com desaforo, mas com a promessa. Vai, e que o Senhor conceda aquilo que o teu coração pediu. Abigail, quando ela vai com Davi, ela vai por baixo. Ela não vai por cima, não, ela vai por baixo. Você viu o que aconteceu, né? Ela freou a ira de Davi. Eu nunca vi alguém que vai por baixo ser envergonhado. A Bíblia nos ensina o caminho da humildade. Seja humilde. Se humilhe diante do Senhor. Você vai ver. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Você vai ver Deus lhe dando força e graça. Aí, por último, ele trata aqui sobre submissão e renovação da mente. Ele salta do texto de Tiago para o texto de Romanos, capítulo 12. A lição diz: a renovação da mente é um processo contínuo que requer fidelidade a Deus, disciplina e dedicação, mas é crucial para viver uma vida submissa ao Senhor e vitoriosa contra as forças do mal. Ele está aqui fazendo uma interdisciplinaridade. Acho que posso usar esse texto, né? Ele está aqui conectando o ensino de Tiago com o ensino de Paulo e mostrando a relação entre ambos, como eles se complementam aqui nessa questão para aumentar a verdade que está sendo explicada. Você quer triunfar sobre os desejos pecaminosos, você quer vencer, né, as paixões deste mundo, você precisa se submeter a Deus. Quase não sai. Eita, tô gago. Você precisa se submeter a Deus, resistir ao diabo, se humilhar diante do Senhor e precisa ter uma mente renovada. Quando a gente se torna amigo do mundo, a gente se torna conformado. Mas quando nós temos uma mente renovada, nós tornamos alguém transformado, que não se amolda nos moldes do mundo, na forma do mundo, mas
é transformado pelo Espírito segundo a vontade de Deus. Nossa mente não se volta para as coisas carnais, mas se volta para as coisas do Espírito. E se nossa mente transformada e renovada se volta para as coisas do Espírito, nossas práticas, nossas palavras e nossas ações irão condizer com tal. Então, meus irmãos, Tiago nos dá esse segredo. Ele fala sobre o problema de o nosso coração ser guiado pelas paixões carnais, e se ele for guiado pelas paixões carnais, nosso relacionamento com o próximo e com Deus será, lógico, afetado por isso. Mas, se você é alguém que está aí perdendo essa batalha, se você é alguém que está aí lutando e não está conseguindo obter vitória, pare de usar as armas carnais, use as armas espirituais, a oração, o jejum, a leitura bíblica, para que seu espírito seja fortalecido. E além disto, siga a receita dada por Tiago: sujeição a Deus, humilhação diante dele e mente transformada, mente renovada. Você vai ver que com isto Deus lhe capacitará a triunfar sobre os desejos pecaminosos e as paixões deste mundo. Eu penso que essa breve explicação tenha tocado nos pontos mais importantes aqui da lição e tenha lhe dado uma ideia daquilo que possivelmente poderia ser uma dificuldade na sua exposição de aula em classe. Ok? Deus abençoe. Eu desejo ao irmão e à irmã uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana e, olha para mim aqui, não se esqueça, abra a jaula.